Meus amigos estão enchendo o saco, né? Estão querendo arrebatar Games Edu mais uma vez. Achei peculiar a postagem que fizeram para criticar o Games Edu, porque ao mesmo tempo que você tem uma postagem para defender eles, tem uma postagem para criticar ele no mesmo nível, sabe? A pessoa que postou, ó, fez essa postagem. Por que vocês se incomodam tanto com quem usa inteligência artificial? Tipo, o cara é obrigado mesmo a pagar alguém tendo maneira mais fácil de fazer que gente doente. Aí a postagem é a galera cancelando o Games Edu porque ele usou inteligência artificial, basicamente. E logo na sequência tem outra postagem da mesma pessoa falando que tudo que o Games Edu fala é merda por causa da opinião dele em relação aos personagens do GTA. Bora falar do protagonista, Jason Duval, irmão do Arthur Duval, e Lúcia Caminos. E, mano, eles são personagens lindos, os dois. O Jason é boa pinta, bonitão, fortão, e a Lúcia morena, bonita. E que bom que fizeram personagens bonitos. Tô cansado de ver mulher quadrada, mulher que parece homem. Inclusive, mulher quadrada sempre vai ter, né? Porque os gráficos são quadrados. Inclusive, essa mulher aqui também é quadrada, se você for ver a nível atômico, né? Porque elas são polígonos. Tá. Nerdice de lado. Aí ele fez essa postagem criticando e outra defendendo. A que ele fez criticando teve 28 mil views, a que ele fez defendendo teve 750 mil views, muita coisa. E a postagem que eu quero fazer, comentário nesse vídeo é essa. Olha só, a pessoa chegou e falou o seguinte: alguém, por favor, me diz que isso aqui não é inteligência artificial. Eu gosto pra caralho do Games Edu. Meu Deus, ele se juntou a ela, você era o escolhido. E esse meme é muito bom, né? É do Star Wars. Você era o escolhido, você tinha que lutar contra eles, não era pra você se juntar a eles, não! Sabe? É muito bom. E é basicamente um vídeo que o Games Edu postou, onde ele tá falando de GTA, né? GTA 6 é Absolute Videogame. E aí tem ele naquela pose do Martin Scorsese e tem esse desenho que é estilo GTA, basicamente. Aí eu não sei, Clã, sinceramente, se isso é um filtro, eu não sei se ele pediu pra alguém fazer, sinceramente, eu não sei. Eu acho que as thumbs do Games Edu são incrivelmente maravilhosas. Essa do Yasuki é muito boa, mano, adoro essas thumbnails. Elas são maravilhosas, vou começar a copiar as thumbnails dele, cara, são muito boas, muito boas. Será que essa foi inteligência artificial? Esse jogo é muito bom, inclusive, o Misside, viu? Recomendo. Será que ele usou? Acho que não sei. Acho que não, mano. Talvez nem é ele que faz, inclusive, tá? Acho que é algum artista que ele deve pagar, né, pra fazer. Ficaram muito legais as thumbnails do Games Edu. Essa do Iberê Tenório é muito boa também. E assim, ele não tem nenhuma thumbnail aqui com inteligência artificial, né? Se foi essa primeira. Ou ele usou só um filtrozinho, ou ele pediu realmente pra alguém desenhar, porque a gente não tá vendo os detalhes da thumbnail, né? Porque é nos detalhes que a gente pega a inteligência artificial, né? Tipo, alguns pontos específicos aí, e eu não consigo ver dessa posição, né? Desse tamanho aqui, não dá pra ver direito, não. Mas assim, sabe o que eu fico pensando, Clã? Esse negócio de inteligência artificial? Eu peguei e fui ver um programa da Globo recentemente. E se você que manja, você já sabe de onde eu vou chegar nessa história, né? Eu basicamente estava assistindo o jornal RJ1. E aí, quando terminou o jornal do RJ1, geralmente eles falam: vai ter tal evento aqui na cidade em tal dia. Então eles geralmente falam o que vai acontecer, quem que vai fazer show, quais são as peças de teatro, sabe? Eu não sei se tem na sua cidade isso, mas aqui no Rio tem. Aí, beleza, quando eles começaram a passar as pessoas ali, mano, full inteligência artificial sendo usada. Tipo, teve uma imagem pra falar sobre uma peça de teatro de uma mulher lá, que ela tava correndo e tinha uns leões de inteligência artificial muito tosco correndo atrás dela, muito tosco mesmo. Tava horrível. Aí ela tava correndo na tela verde e os leões atrás. E depois eu lembrei que, tipo, às vezes você tá vendo comercial que tem de inteligência artificial. O governo tem coisa de inteligência artificial que passa na televisão. E além disso tudo, inclusive essa parte do governo é até discutível se eles deveriam usar ou não inteligência artificial. Porque ao mesmo tempo que você fala, nossa, o governo tem dinheiro pra caralho, eles deveriam pagar artista, o governo também usa o seu dinheiro. Então quer dizer que se ele não tá gastando dinheiro com isso, talvez, né? Talvez aí seja uma ideia de economia pro seu bolso. Mas, ao mesmo tempo, também tem aquilo que eles devem ter pago pra a inteligência artificial fazer a imagem pelo preço de um artista normal e embolsar o dinheiro, entendeu? Pode ser que tenha acontecido. Do jeito que o governo é corrupto, o governo, não duvido nada do governo, não. Mas enfim, o governo usou inteligência artificial e o Fantástico usa inteligência artificial. E pra você ter ideia, eu tava assistindo o Jornal Nacional recentemente e eles usam inteligência artificial também no Jornal Nacional. Às vezes você tá vendo lá e eles colocam lá uma coisa pra ilustrar. Aqueles vídeos de pessoa no escuro, sabe, fazendo coisa, ou simulação. Em vez de chamar um artista pra fazer, eles usam inteligência artificial pra gerar. E assim, cara, mano, que viagem, né? A inteligência artificial tá muito, muito popular na televisão, na Rede Globo. E aí eu fico pensando, mano, por que essas pessoas
elas criticam o Games Edu, um criador de conteúdo, tipo sua mãe que resolveu entrar lá e fazer um filtro do Gibi da família, sei lá, o Joãozinho Vral que tem um canal que tem 30 inscritos e usou uma thumbnail de inteligência artificial. Por que as pessoas criticam essas pessoas especificamente? Por que essa pessoa tem que receber hate por ter usado uma thumb de inteligência artificial? E não a Globo? Por que você não critica o sistema? Por que você não faz uma movimentação contra isso, em vez de pegar e ir no perfil do Games Edu e fazer uma postagem dessa, sabe? Por quê? Porque não faz sentido. Por que você deixaria de acompanhar o Games Edu porque ele usou inteligência artificial, sendo que você ama o criador de conteúdo já, sabe? Sendo que, tipo, não faz diferença nenhuma se ele tá usando ou não. Não faz diferença nessa altura do campeonato. Assim, eu concordo que falta ética na inteligência artificial e que a gente poderia cobrar mais ética das empresas, mas é isso que a gente tem que cobrar e não sair bombardeando os criadores de conteúdo, sabe por quê? Tipo, eu vi um argumento parecido aqui no Rio de Janeiro, tinha um cara que tava, tipo, falando assim, a gente tem que fechar o Rio de Janeiro e matar os bandidos, todo mundo, sabe? Quando a gente entrar nas comunidades e metralhar todo mundo. Aí eu fiquei pensando nisso, mano, tipo... A bandidagem aqui no Rio de Janeiro é complicadíssima. Tem muito bandido no Rio de Janeiro, de fato. A violência é muito complicada. Só que de quem é a culpa da violência? A culpa da violência é do pessoal, do povo, do pobre, do pessoal que mora na comunidade? Ou será que é do governo, que não faz porra nenhuma? E inclusive alimenta essa merda toda? Eu acho que a culpa é 100% do governo, sendo bem sincero. Porque aqui no Rio você não tem segurança, o governo é extremamente corrupto, a gente vê cada vez mais escândalos de corrupção. Acho que 30 anos de governadores do Rio de Janeiro foram presos. O último governador não foi preso ainda, mas eles estavam tentando fazer impeachment do cara recentemente, pra você ter ideia. Então, tipo, a gente praticamente não teve governo nos últimos 30 anos. A gente nunca teve uma política pública de segurança. E tudo isso que você vê de crime do Rio de Janeiro é porque o governo é uma merda. Não é culpa do carioca. O carioca é vítima disso, entende? A pessoa que mora lá na comunidade, que é trabalhadora e coisa do tipo, ela é vítima disso, mano. Ela tá refém desse tipo de situação. Muitas vezes você que mora na comunidade, você tem que pagar aluguel pros caras. Você é obrigado a ter internet dos caras. Você é obrigado a comprar o gás dos caras. E é muito mais caro do que o gás normal, do que a internet normal. Ou a luz e outras coisas mais. Então, tipo, você não tá numa situação positiva, saca? Você vive uma situação de violência, com muita bala perdida, tiroteio e outras coisas. Você não sabe se você vai sair de casa e voltar vivo, sabe? Você é vítima dessa situação. Então o cara fala que tem que te metralhar porque você é a culpa disso, saca? Como se você tivesse alguma culpa de existir. E o cara que tá dando as cartas lá em cima, ele vai continuar dando as cartas. Então se você eliminar todo mundo e deixar essas pessoas que são corruptas no poder, em tempo, vai tudo se reestruturar de novo do mesmo jeito, saca? Porque os caras são corruptos. E assim acontece com a inteligência artificial. Não faz sentido você querer apontar o dedo para um criador de conteúdo, para uma pessoa pequena que usou a inteligência artificial, usa ChatGPT, que inclusive a maior parte das pessoas usa hoje em dia, então não seja hipócrita também de falar que você não usa, porque eu acho que deve estar com uma taxa tipo de adesão de ChatGPT ou Google Gemini aí de 90%, sem meme. E aí, e outra coisa também, né, a gente vê vários tipos de críticas à inteligência artificial que são diferentes. A gente viu a crítica contra o Iberê recentemente, porque o Iberê Tenório, ele usou um vídeo de inteligência artificial. Será que a gente poderia argumentar que a inteligência artificial, no caso do Iberê, ela é danosa, que nem no caso dela pegar e usar imagens de termos de serviço sem ter direito autoral? Sabe por quê? A grande crítica que fazem com a inteligência artificial é que ela desenha e ela baixa os desenhos das pessoas sem dar crédito. Então, por exemplo, você escreve uma parada, você desenha uma parada, a inteligência artificial vê isso e replica isso. E a inteligência artificial não tá te pagando por isso, entende? Então é a mesma coisa de pirataria, direito autoral e coisa do tipo. É o mesmo argumento de estarem infringindo seus direitos. Só que no caso de um vídeo, de um deserto, que nem foi o caso do Iberê Tenório, o deserto ele tem copyright, por acaso? Pra gente dizer que o deserto ele deveria estar protegido? Que a inteligência artificial tá roubando o deserto? Quando a inteligência artificial replica uma imagem de paisagem, inclusive ela tá roubando a terra tem direito autoral. Eu acho que esse pensamento de direito autoral pra tudo também é meio deturpado, sabe? E assim, sei lá, mano, tipo, o Google, ele pergunta pra você se você quer que seu conteúdo seja usado ou não por inteligência artificial. Eu botei que meu conteúdo pode ser utilizado por inteligência artificial, não me importo com isso, não faz diferença, o Google não tá me devolvendo dinheiro e também não tá me pagando nada por isso. Mas eu não me importo, assim como eu acho que muitas pessoas não liguem também, sendo bem sincero. Mas assim, no geral, tipo, se as pessoas, no caso do Google, né, se o Google pergunta e as pessoas estão de acordo com isso,
É errado você criticar uma pessoa que está usando a inteligência artificial do Google? Porque, sei lá, se as pessoas estão de acordo, você está usando uma coisa que está de acordo, né? No caso, eu uso esse argumento por causa da inteligência artificial do Photoshop, porque os caras recebem, de fato, dinheiro para alimentar a inteligência artificial do Photoshop. Então, usar essa inteligência artificial é ruim, é errado, sabe? Você é uma pessoa nojenta por isso? Ou você é nojento por usar um filtro? Na minha opinião, acho que não, sendo bem sincero. E assim, sei lá, mano, é bizarro, porque como a gente viu no caso aqui do cara que fez as postagens do Games Edu, é um negócio que ele vai tentando, sabe? Ah, o Games Edu é famoso, então eu vou fazer 20 postagens sobre o Games Edu, uma vai viralizar. Vou fazer algumas xingando, outras defendendo, outras coisas. É meio estranho, incongruente até. Por que as pessoas falam dessas pessoas? Porque elas são famosas. E por que as pessoas criticam essas pessoas? Porque dá visualização. E aí vai mudar a questão? Vão se importar de fato com a inteligência artificial? Não, as pessoas que estão discutindo isso, elas não estão se importando de fato. Elas só estão querendo descarregar o ódio, que nem é o cancelamento. Elas não se importam, elas não ligam pra inteligência artificial, elas não ligam pra nada disso, não faz diferença nenhuma na vida delas. Então, eu acho isso uma baita de uma hipocrisia, querer pegar e atacar e usar ódio contra um criador de conteúdo, uma pessoa qualquer que seja, que usou uma imagem de inteligência artificial, porque lá no Twitter, usar inteligência artificial é um crime, sendo que a Rede Globo tá usando pra caralho e ninguém tá fazendo nada. Você acha que o impacto que o Games Edu tem de fazer uma imagem de inteligência artificial é tão grande quanto o impacto que a Rede Globo tem? Em 70% da população brasileira que está lá assistindo o RJ1 de tarde e vê uma propaganda de inteligência artificial? Acho que não, sendo bem sincero. Então, eu acho que a gente não pode ser hipócrita nesse sentido. Ainda mais quando a gente utiliza, né? Eu acho que, sinceramente, hoje em dia, 100% do conteúdo que a gente consome é relacionado à inteligência artificial. Seja na escolha, por causa do algoritmo, seja nos desenhos, seja no conteúdo que está escrito ali dentro, seja nos textos. Então, até as postagens, a gente tem a teoria da internet morta, que é uma coisa sobre isso, é sobre você ter inteligência artificial interagindo mais com as pessoas do que as próprias pessoas interagindo entre si, sabe? Então você tá hoje conversando com pessoas de inteligência artificial no Twitter, não com pessoas reais. E isso é uma realidade, tanto que o Elon Musk comprou o Twitter com o argumento de que ele ia acabar com os bots do Twitter, no final não acabou. Mas assim, é uma coisa pra você pensar sobre como a inteligência artificial se tornou algo mainstream pra caraca, sabe? E que, tipo, não faz sentido você ir lá e atacar um criador de conteúdo. Você tá odiando uma pessoa, sendo que você utiliza essa inteligência também, entende? Você alimenta esse sistema. E você criticar o criador de conteúdo não vai mudar nada, sendo bem sincero. Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo, muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. Um grande beijo e a gente se vê depois.